Vender em marketplace vale a pena? Essa é, sem dúvida, a pergunta que eu mais escuto das pessoas que vêm falar comigo sobre o meu negócio. E por isso, eu escolhi para ser o tema do primeiro vídeo, do vídeo que abre esse canal. Eu sou Roberto Siqueira, como o nome do canal sugere, fundador da Gavitools, essa marca aqui que está no meu peito, vendedor de marketplace há mais de 5 anos, do segmento de ferramentas, porque venho de uma família empreendedora e vendedora de ferramentas há mais de 40 anos, mas hoje a Gavi vende outras coisas além de ferramentas, fruto de oportunidades que acabaram surgindo, que eu posso falar um pouco disso também no decorrer do vídeo. Atuo também como conselheiro estratégico para alguns outros e-commerce e criei esse canal com o objetivo de compartilhar conteúdo, compartilhar minhas experiências, comentar sobre novidades, sobre atualizações do mercado, de varejo, de e-commerce, trazer insights, trazer inclusive dia a dia da minha operação para outras pessoas. Eu recebo muitas perguntas, muitos amigos, pessoas próximas me perguntam, conversam, têm dúvidas, outros lojistas que têm loja física e ainda não vendem em plataformas, e outras pessoas que às vezes querem mudar ali a sua vida profissional, querem seguir um novo rumo e tratam o e-commerce como uma possibilidade. Então, para essas pessoas, eu quero construir esse canal, eu quero construir esse conteúdo. Além, claro, de para quem já vende e ainda está começando, acho que eu posso, com a experiência que eu adquiri ao longo do tempo, passar um conteúdo realmente relevante. Então vamos lá, vamos responder a pergunta. Vender em marketplace, vale a pena? Só antes de eu responder, se inscreve no canal, deixa uma curtida no vídeo aí, ajuda o amigo que está começando, gravando aqui da sala da minha casa, o primeiro vídeo, mas feito é melhor do que não feito. Então, vamos lá, vamos responder. Claro que eu vou responder baseado no meu contexto e, obviamente, que no meu contexto faz todo sentido, tá? Vale a pena. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma reflexão e quero trazer aqui tudo aquilo que eu enxergo como prós de vender em marketplace, tudo aquilo que são benefícios e os contras, claro, que nem tudo são flores. Existem coisas ruins ali, pontos que precisam de atenção, tá? Mas, saindo de cima do muro, sim, vale a pena. A Gavi é uma empresa que hoje, nesse momento eu gravo o vídeo, faz uma média de 20 mil vendas por mês. E eu espero que esse número envelheça tão rápido quanto esse vídeo, mas esse é o número que a gente tem hoje, é um número já que inspira algum respeito. Então, eu já acho que já acumulei ali experiência suficiente para poder compartilhar e explicar um pouco do porquê eu acho que vale a pena. Então, assim, primeiro, deixa eu contar um pouco de história, né? Por que eu comecei a vender em marketplace? Como eu falei no começo do vídeo, eu venho de família empreendedora do ramo de ferramentas, que temos lojas físicas, e um pouco mais de 5 anos atrás eu resolvi começar a vender em marketplace, começando pelo Mercado Livre. Abri minha primeira conta no Mercado Livre, que é o líder no Brasil, pelo menos hoje aqui, né? Tem seguido cada vez mais de perto com o Shopee, a Amazon. Existem outros canais grandes como o Magalu, agora veio os chineses como o Temu, o TikTok Shop, claro, todo mundo está crescendo, mas o Mercado Livre é o líder, quando eu gravo esse vídeo hoje, e eu optei por iniciar com o Mercado Livre. No início, pegava o estoque da loja, né? A gente tinha muitos produtos, mais de 10 mil produtos diferentes, SKUs diferentes, por de chave, parafuso. Cara, são muitos SKUs, na verdade, ainda são muitos SKUs. E eu encontrei ali uma primeira oportunidade. Quando eu comecei a colocar esses anúncios, e no início eu fazia anúncios à torta direito, de tudo que eu via na frente, tudo que eu via ali, eu pensei, vou anunciar. E claro, começaram a sair as primeiras vendas. E a partir disso eu encontrei a primeira oportunidade, digamos assim. O primeiro pró que eu encontrei naquela época, tendo loja física, e claro que depois eu posso falar sobre o contexto daquele que não tem loja física, mas quem tem loja física, eu comecei a encontrar uma oportunidade. Eu comecei a perceber que eu conseguia vender produtos no Mercado Livre que eu tinha dificuldade de girar na loja. Às vezes estavam parados há muito tempo, anos às vezes. E acontece, cara. Parafuso, pô. Se eu falar para vocês que a gente já achou parafuso que está há 20 anos no estoque, não é sacanagem. E se você passa um óleozinho ali, cara, ele está novo, porque ele não envelhece. Ele se mantém em bom estado. Então tinha coisa muito antiga na loja. E aí eu encontrei a primeira vantagem. Comecei a vender esses produtos, comecei a trazer caixa para dentro de casa de novo. Talvez nos 2 primeiros anos, essa foi a principal tônica das vendas que eu fazia nos marketplaces. Isso foi importante, isso começou a gerar algum caixa, como falei, passou a gerar algum faturamento, né? De fato,
tornou o vender em marketplaces um canal. Claro que não tão expressivo dentro do grupo, mas já era um canal. Mas em algum momento eu travei, porque, bom, só de vender estoque, entre aspas, ruim, não vou para muito lugar. Mas era um pró. Então, se você tem uma loja física, você já pode pensar nisso. Pô, caramba, realmente, esse produto eu tenho dificuldade de girar. O vender no marketplace, de repente, é uma oportunidade de colocar isso para frente. Mesmo que você acabe tomando algum prejuízo, mas prejuízo maior, na verdade, é a mercadoria parada. Né? Então, esse foi um dos pontos que eu entendi que era uma grande vantagem. Né? Mas, de novo, bati num teto e dali eu precisava passar. E aí, ao fim ali daqueles 2 anos, ali mais ou menos no final de 22, começo de 23, depois desses 2 anos ali, né, martelando e já não conseguia mais crescer e aquela coisa, foi a hora que a mudança de chave começou a acontecer para mim. Tá? Eu queria ter conhecido alguém que produzia um conteúdo assim como eu estou produzindo hoje naquela época. Existia, tá? Eu não conhecia por, enfim, o problema foi todo meu ali, de não ter olhado com mais afinco. Mas comecei a olhar em algum momento. E quando eu comecei a olhar, comecei a encontrar influenciadores, produtores de conteúdo, mentores, e me aprofundei na questão tributária. Tá? Comecei a encontrar oportunidades que as regras tributárias entregam, e tudo dentro das regras, naturalmente. Não encorajo ninguém a não pagar impostos ou qualquer coisa do tipo, porque, na verdade, um CNPJ forte é a chave para muita coisa do varejo. Tá? Então, pagar os impostos em dia faz parte, pagar todos os impostos da forma correta em dia faz parte. Você vai crescer, a percepção de valor do seu negócio vai crescer para o seu fornecedor, vai crescer para o seu cliente, e isso, além do mais, vai te dar segurança, inclusive jurídica, para poder crescer. Tá? Então, claro, pagar impostos é algo que não existe discussão. Se você não precifica os impostos no teu negócio e não paga, o teu negócio não para em pé. Então, assim, eu comecei a escalar a partir do momento, no começo de 23 ali, mais ou menos, foi uma mudança de chave, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre impostos. Tá? Então, eu cometia um erro muito grave no início. Eu precificava errado o meu produto. Por exemplo, tá? Vamos supor que eu vendesse essa caneta aqui. Eu vendia ela por R$1 na loja, e eu achava que eu tinha que vendê-la por R$1,10 no marketplace, porque eu tinha que pagar lá os 10% de comissão que o marketplace me cobrava, pagar o custo da loja e ao mesmo tempo lucrar. Ou seja, como é que você vai vender, cara? Eu ainda conseguia vender alguma coisa, por incrível que pareça, mas não fazia muito sentido, né? Quando a gente fala em escalar, eu estava morto, cara. Eu não ia escalar nunca desse jeito, se não mudasse a minha mentalidade. Então, a partir do momento que eu comecei a separar as operações, eu comecei a entender que e-commerce é uma coisa, loja física é outra, a coisa começou a andar. Porque eu comecei a entender os prós, e aí eu vou falar sobre eles. Né? Primeiro, o custo de operação do e-commerce ele precisa ser baixo. Não necessariamente ele é baixo, mas ele precisa ser baixo, senão você não vai escalar. Então, a estrutura mais enxuta possível. Tá? E aí eu vou dar um exemplo meu. Até o primeiro milhão de faturamento era eu e mais uma pessoa. Com 2 pessoas trabalhando, eu consegui chegar a 1 milhão de faturamento. Então, assim, é possível escalar com baixo custo. E aí o baixo custo, como eu falei sobre impostos, ele pode vir do lado tributário, quando você tem um bom aconselhamento tributário, bons advogados tributaristas, bons contadores para encontrar as oportunidades. Baixo custo de operação, pouca gente, né, para fazer a coisa funcionar. Como é que tu vende 1 milhão com 2 pessoas operando, cara? Os marketplaces oferecem serviços como fulfillment, por exemplo. Você coloca o teu produto dentro do galpão do Mercado Livre, da Amazon, da Magalu, da Shopee. E eles fazem logística para você, eles armazenam o produto, eles fazem a expedição. Então isso diminui o teu custo, isso aumenta a visibilidade dos seus anúncios, e isso traz mais venda. E eu consegui até chegar, claro, trabalhava pra caramba, não trabalho muito ainda, mas consegui chegar a 1 milhão de faturamento com 2 pessoas. Então é possível, tá? Isso é um pró que o vender na marketplace, vender no e-commerce traz para você. E aí talvez mais sobre marketplace, não e-commerce, né? Existe uma grande diferença entre e-commerce próprio, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas existe uma grande diferença sobre e-commerce próprio e marketplaces, tá? Você tem que ter a inteligência de utilizar os prós, a estrutura dos marketplaces a teu favor, cara. Essa coisa de usar o fulfillment, pô, você não compra embalagem, você não compra fita adesiva, você não precisa imprimir etiqueta. Pois tudo isso é menos custo. Logística é o grande desafio de vender na internet, cara, vender em marketplace. Então, e quando eu falo de logística, tanto da armazenagem, expedição, tudo isso que custa caro e dá muito trabalho,
Então, se você pode terceirizar, excelente, é um caminho. Isso fez toda a diferença para mim crescer, terceirizar. Transporte, né? Os marketplaces são responsáveis pelo transporte, pela entrega ao cliente. Você tira isso das suas costas também. Então, é ganho de custo, isso tudo traz escalabilidade, tá? Que é outro ponto que eu vou falar, porque um quarto, eu já falei sobre vantagens fiscais, baixo custo operacional, logística terceirizada, né? E uma outra coisa que traz, que ajuda muito para a questão da escalabilidade, é que, vê o meu exemplo, durante 40 anos, que não era 40, 40 são, 41 são hoje, mas durante 35, 36 anos, a empresa familiar, a gente sempre foi acostumado a vender para a região metropolitana de Recife. Eu estou em Recife, tá? Pernambuco. E o meu mercado era esse, era a região metropolitana de Recife. E parecia grande, né? Tem muita oportunidade aqui. Mas na hora que você monta uma loja no marketplace, a tua loja está aberta 24/7 para o Brasil inteiro. E o tamanho do mercado é imensamente diferente. Mesmo que se você estiver em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, São Paulo é aproximadamente um quarto das minhas vendas hoje. Então, vê só, tem 3/4 do lado de fora. Então, se você está só em São Paulo, e mesmo assim, cara, com a loja física você não é capaz de atender a região inteira. Então, ele traz muita oportunidade, ele traz alcance nacional e até internacional, é possível. Tá? A Gavi está começando uma operação em Orlando, eu posso falar sobre isso outro dia em outro vídeo, mas a filosofia é muito parecida, vender interno e vender fora. Hoje o game é muito parecido, então para quem entende isso, é uma oportunidade que aparece. Então, vender em marketplaces traz escalabilidade, é super escalável, o mercado é muito grande, você cresce, o e-commerce ainda tem, ele toma muita venda hoje do físico, ele ainda vai tomar mais, ele vai crescer mais, vai se tornar ainda mais relevante quando a gente falar os números em relação ao varejo. Mas mais do que isso, além de ele crescer muito, existe uma fatia ali que você pode ganhar simplesmente entrando e fazendo o trabalho bem feito, tomando o mercado de outros vendedores. Porque é isso, no fim do dia é isso, né? A concorrência é isso. Tu só tem duas formas de crescer. Ou o mercado está crescendo tanto que tu vai absorvendo um pouco do crescimento do mercado, ou tomando venda de um concorrente. Não tem outra coisa, é isso. Né? Então o mercado é muito grande, existe muita oportunidade. Né? Então esse é um dos outros fatores. Então, 4 grandes fatores aí que fazem valer a pena. Logística terceirizada, baixo custo de operação, regras fiscais mais amigáveis, existem oportunidades fiscais também dentro do vender no digital, e mercado centenas de vezes maior, às vezes milhares de vezes maior, porque tu está atingindo no Brasil inteiro, porque daqui a pouco tu pode estar vendendo para o mundo inteiro, para outros países, enfim, e aí a coisa vai embora. Então, eu enxergo esses como os prós. Tá? Isso fez toda a diferença para mim, enxergar isso, e continua fazendo diferença. Tá? De novo, esse primeiro vídeo, eu estou falando de forma um pouco mais genérica, eu acho que daqui para frente eu vou isolando esses assuntos, e a gente vai tratando, e eu vou fazendo vídeos falando sobre cada um desses assuntos. Mas esses são os principais pilares que eu vejo como prós. Tá? E claro, também tem contras, e agora eu vou falar um pouquinho do contra. O que é que eu enxergo como contra? Tá? Primeiro, que é o principal, na verdade, é um negócio 100% transacional. Você faz uma transação com o cliente, mas o cliente não é seu. O cliente é do marketplace. O cliente não compra da Gavi, ele compra do Mercado Livre, ele compra da Amazon. Por acaso, o vendedor em questão é a Gavi, mas eu não tenho relacionamento com aquele cliente. Eu não tenho o número dele, eu não tenho o e-mail dele, eu não tenho o lead, como a gente costuma falar, então não tenho como trabalhar uma segunda venda. Você precisa entender isso. Você não tem uma base de clientes, você tem bons produtos, validados, histórico de compra daquele teu produto, o que ajuda muito na decisão de compra do cliente. Você tem relacionamento com o teu fornecedor, que acho que é a chave do varejo. São dois grandes pilares. A chave do varejo é como tu se relaciona com o teu fornecedor e como tu se relaciona com o teu cliente final. Mas quando a gente está falando de marketplace, que não existe o cliente final é o próprio marketplace. Eu trato o Mercado Livre como meu cliente, eu trato a Amazon como meu cliente, não o consumidor que pegou lá na ponta, porque ele não tem relacionamento com a minha marca. Então, entender essas duas pontas é onde está o grande diferencial do varejo aí, né? Então,
você não, mas de novo, você não tem o lead ali, você não tem como trabalhar. Então isso é um ponto fraco, tá? Isso é ruim, porque você não pode acordar e dizer assim, bom, eu já tenho uma base de 50 mil clientes aqui que eu vendi durante a minha vida, eu vou fazer uma campanha, eu vou mandar um e-mail, eu vou mandar um WhatsApp para todos eles e vou tentar reativá-lo, fazer com que eles façam uma nova compra, tentar trazer alguma previsibilidade para o meu negócio. Não tem, não tem. A verdade é essa. Você precisa ter estoque, você se baseia naquilo que vende, sabe? O bom de ter loja física é que você também acompanha as tendências, sabe o que está saindo na loja, o que os clientes procuram, e isso aí traz insights, claro, para o que vai vender na internet ou não, mas não ter esse relacionamento com o lead, não ter o lead ali é um ponto fraco. Além de o relacionamento com os marketplaces ele também não é tão flores assim. Tá? Vai acontecer muito de você ter problemas, mas tem que estar no preço. Tá? Eventualmente o cliente devolve um produto porque ele quebrou, mas ele falou que não, que ele recebeu quebrado, e aí a culpa vai ser tua, e aí tu vai ter que arcar com os custos, e é do jogo. Tu vai tentar brigar com o marketplace, não vai conseguir, não tem muito o que fazer, mas isso tem que estar na tua conta. Tem que estar na conta ali que um pedaço dos teus produtos vão acabar ficando avariados mesmo, tentar dar um jeito de recuperar eles, ou de vender de outra forma como avaria. Enfim, tem que estar tem que estar no teu DRE, né? Tem que estar no teu preço, faz parte. Então, eu vejo esses dois como sendo os dois contras principais, né? Não ter o cliente fiel, não ter a fidelização, não ter o lead ali para trabalhar, e alguns prejuízos que são causados não por culpa tua, enfim, e você não tem muito o que fazer porque você é meio que refém, entre aspas, ali, não, refém. Eu entendo que existe uma parceria entre os marketplaces e o vendedor, eles precisam do vendedor, tá? Mercado Livre, Amazon, a Shopee, Magalu, a Temu, TikTok Shop, todo mundo precisa do vendedor. Sem o seller colocando o produto ali dentro, eles não vendem. Eles têm estoque, alguma coisa, mas não é o principal business dos caras. Salvo a Amazon aí, que é muito forte no varejo, mas de todo jeito já não é mais o principal negócio deles, vender a própria venda de estoque próprio, né? Então eles precisam. Então, mas eu enxergo esses dois como sendo os dois pontos fracos. Mas no fim, para concluir, eu falei aqui sobre 4 pontos fortes, 2 pontos fracos. Claro que tem muito mais aí, são alguma coisa que, mais uma vez, para iniciar, para fazer um primeiro conteúdo. Mas, concluindo, eu enxergo muito que vale a pena. Tá? Vale a pena para quem tem loja física. Pode valer a pena para quem não tem. Eu sempre entendo que esse combo loja física mais e-commerce é o ideal. Mas, claro, nem todo mundo, ainda mais agora, porque tanto do varejo ter migrado para a internet, tu vai abrir uma loja física, pode fazer sentido, pode sim, pode se abrir. Tá? Mas entendo também aquele que quer entrar e operar apenas no digital. Mas ter a loja física também te traz uma segurança, também te traz um olhar diferente do teu fornecedor. Então as coisas se juntam. Tá? Mas é possível, é vantajoso, vale a pena. Eu digo que sim. Tá? Eu mudei o meu negócio, eu mudei a história do negócio da minha família, eu mudei a minha vida financeira vendendo em marketplace. Então não tenho como dizer que não vale a pena. Vale a pena, cara. É duro, tem que trabalhar muito, como tudo que se faz. Tudo. Não existe almoço grátis, como se diz, né? E qualquer coisa que você vai trabalhar, você tem que trabalhar muito, cara. Você tem que ter muita dedicação, independente da tua profissão, independente daquilo que tu faz. Então isso acho que nem está em discussão. Mas ainda existe, eu ainda enxergo um oceano azul de oportunidades. Porque eu ainda vejo que o varejo eletrônico no Brasil ainda vai crescer a 2 dígitos durante um bom tempo. A gente sempre costuma dizer que olha o que aconteceu nos Estados Unidos e aqui acontece alguns anos depois. E isso é uma verdade. E mesmo nos Estados Unidos, que o mercado já cresceu muito, eles continuam crescendo a 2 dígitos. A Amazon ainda cresceu, se não me engano, 12% no ano passado. Então ela ainda vai a 2 dígitos. Imagina aqui, que tem muita coisa para ganhar ainda no mercado. Então, por muitos anos, a gente ainda vai ver o comércio eletrônico crescendo a 2 dígitos no Brasil e trazendo oportunidade. Então, ainda existe oportunidade, vale sim a pena. Tem que operar com custo baixo, tem que ter uma estratégia tributária redonda. Você não tem que entender, não pode confundir faturamento com lucro, porque são coisas completamente diferentes. Mas você entendendo esses cenários, dá sim para ganhar dinheiro, dá sim. É algo sim vantajoso, vale a pena. Então, pelo menos essa é a minha opinião. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam. Curte, se inscreve, como falei no início. Vou voltar aqui outras vezes, esse é o primeiro vídeo de muitos que eu espero fazer. Obrigado para quem ficou até agora e a gente se vê nos próximos vídeos.